Aleluias, aleluias. Nós te bendizemos nessa noite, louvamos o teu nome, porque a tua graça nos alcançou, Senhor. A tua graça nos libertou, a tua graça nos salvou, a tua graça nos livrou da morte e do domínio do pecado sobre nós. Nós te bendizemos nessa noite. Nós queremos fazer menção da tua obra na cruz, Jesus. A tua obra que nos salvou, a tua obra que liberou acesso à presença do Pai, que nos transformou. Nós merecíamos, Senhor, a morte, mas o Senhor nos livrou da morte e nos encheu de vida por meio do teu Espírito Santo. E nós queremos celebrar nessa noite. Queremos celebrar, Senhor, a tua obra, a tua vida. Queremos celebrar a ação do teu Espírito Santo em nós. Nós queremos nessa noite, Senhor, celebrar a ti. Queremos fazer menção nessa noite. Uma noite, Senhor, memorável. Uma noite onde nós iremos ceiar, onde nós iremos falar, Senhor, da tua morte, da tua ressurreição, onde nós iremos celebrar que o Senhor está vivo. Eu sei que meu Redentor vive. Aleluia! E nós queremos, Senhor, nessa noite, saber que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. E nós queremos estar, Senhor, preparados, prontos para o encontro tão esperado da noiva, a noiva do Cordeiro, a igreja amada, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha ou coisa semelhante. Queremos nos guardar irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa alcançar, Pai, não somente o coração daqueles que já são os teus filhos, não somente o coração daqueles que já são discípulos, mas queremos que o Senhor venha alcançar o coração daqueles que nos assistem, daquele que nos ouve, aquele que, Senhor, pode ser alcançado, Senhor, por esse vídeo, pode ser alcançado por essa palavra, pode ser alcançado pelo teu Espírito Santo. Sabemos que nós falamos aqui, Senhor, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, mas o teu Espírito continua trabalhando, e nós queremos, Senhor, que cada um que está na sua casa, no seu trabalho, assistindo no celular, na televisão, sozinho, junto com a sua família, ou com outros irmãos, que o teu Espírito Santo venha ministrar os corações, que o teu Espírito Santo venha quebrar toda barreira, venha tirar, Senhor, todo empecilho, Senhor, para ouvir tua voz, para que os corações sejam quebrantados. E eu quero fazer uma oração especial para aquelas pessoas também que não têm o Senhor em suas vidas. Que o teu Espírito convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito venha fazer a tua obra, Senhor, na vida dessas pessoas. Sabemos que muitos assistem, Senhor, as nossas lives, mas nós temos uma expectativa que essas lives, Senhor, venham causar uma transformação no interior dessas pessoas. Queremos que seja uma noite também de salvação, Senhor, de transformação, de libertação, de mudança de vida, de mente e de corações. Que em nome de Jesus, cada coração esteja preparado, receptivo, para receber o toque de vida do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer os irmãos que estão ministrando com graça. Já percebo a presença do amado manifesta entre nós, e é muito bom, apesar de estar diante de uma câmera, é muito bom poder estar desfrutando da comunhão com esses irmãos aqui, e estar desfrutando da presença de Deus, da atmosfera que Deus está gerando aqui nesse lugar. E o meu rogo a Deus é que essa atmosfera ela possa alcançar o teu lar, a tua casa, teu local de trabalho, aonde você estiver aí. Que essa atmosfera venha te envolver nessa noite. Deus colocou uma carga no meu coração, e aprove Deus ser hoje dia de ceia também. Estava conversando com meu companheiro ali, Alexandre, sobre esse tempo de ceia.
E é um tempo oportuno, onde nós podemos falar à igreja, mas eu sei também que tem muitos que nos assistem nessa noite. E aprove Deus, no dia de hoje, de ceia, Deus colocou uma carga no meu coração. E é muito interessante porque a carga, o capítulo que eu vou mencionar aqui de João, é justamente um capítulo onde Jesus estava se despedindo dos discípulos. Jesus estava também no momento de ceia. E é justamente esse capítulo, no momento da despedida de Jesus, ele começa a falar acerca da sua pessoa, começa a falar da sua missão, e que ele teria que consumar a obra que foi designada para ele, de ir para a cruz. E eu consigo visualizar, eu gosto muito de visualizar as cenas, e eu, lendo as escrituras, passa uma imagem na minha mente, dos discípulos ficando temerosos, aflitos, chorosos, porque Jesus estava se despedindo, com aquela cara de órfãos, e nessa ocasião, Jesus começa a falar para eles não ficarem aflitos, que ele precisava ir, e que ele iria enviar outro Consolador. Deus tem me feito meditar acerca da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando você pega o capítulo 16 de João, você vê o próprio Cristo dissertando acerca da pessoa do Espírito Santo e da sua missão. Inclusive o título na Bíblia, na minha Bíblia, e na versão da Revista Atualizada, está assim: a missão do Consolador. E Jesus promete enviar esse Consolador. Jesus, nesse capítulo, começa a dizer ali aos discípulos que ele precisava partir, voltar para o Pai. Mas ele disse: espera, não fiquem tristes, pois se eu não partir, o Consolador não vem. Então ele começa a descrever qual era a missão do nosso Consolador, do Espírito Santo, Paracletos no grego, ajudador, encorajador. Na verdade, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na tua vida e na minha vida. O Espírito Santo é ele que opera o novo nascimento em nós. É o Espírito Santo que confirma e garante a tua salvação e a minha salvação. É ele que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nos guia, nos ensina e nos guia a toda a verdade. É ele que nos assiste no momento de fraqueza, no momento que nós estamos fracos, e ele nos fortalece. É ele que produz o caráter de Cristo em nós, o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós. Mas ele também libera poder, libera graça, libera poder, até dons, para que nós possamos cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Queridos, é o Espírito Santo, que é uma pessoa, o Espírito Santo que nos revela todas as verdades. É ele que nos revela as verdades do reino de Deus. É o Espírito Santo que nos dá graça para nos submetermos aos mandamentos de Cristo. E eu queria que você abrisse em João 16, do versículo 8 ao versículo 11. Jesus começa a discorrer no momento antes de ceiar, e ele começa a discorrer sobre isso, e ele fala: quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá. Repete aí na sua casa, onde você estiver: convencerá. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Queridos, é bem da verdade que o Espírito Santo foi enviado por Jesus
para dar continuidade à obra do Pai. Jesus disse que ele teria uma missão. O Pai enviou Jesus, esteve entre nós. E Jesus disse: eu preciso voltar para o Pai, para que eu possa enviar o Espírito Consolador. E o Espírito Santo teria uma missão. Ele diz aqui, nesse versículo 8, diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ao analisar esse pequeno versículo, eu percebi que existem pessoas que parecem viver as suas vidas como se essa obra ainda não tivesse acontecido, como se essa obra de convencimento do Espírito Santo ainda não fosse uma realidade das suas vidas, seja por ignorância, seja por não se abrir em ação do Espírito Santo, seja por incredulidade, por dureza do coração, que muitos, mesmo ouvindo a voz do Espírito Santo, às vezes não se submetem e continuam indiferentes a essa realidade. Aqui Jesus usa um verbo, convencer. Eu busquei no dicionário o significado desse verbo, e convencer fala de fazer alguém ter convicção de alguma coisa. Você pegar alguém e fazer ela ter uma convicção, ou então provar a alguém que ele é culpado de alguma coisa, ou fazer ela acreditar, fazer ela crer em algo. Isso é o significado de convencer. E quando você vai no grego, no original, quando foi escrito isso, você vê que a palavra convencer, o verbo convencer, diz respeito a expor, corrigir e dar um alerta. Portanto, se alguém precisa ser convencido, queridos, é porque ou está no caminho errado, ou tem uma ideia errada, uma convicção equivocada a respeito de algo. E aqui as Escrituras dizem que o Espírito Santo convencerá. Jesus estava falando acerca do futuro, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. E o Espírito Santo veio após a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você realmente está convencido? Você se vê alguém convencido pelo Espírito Santo? Queridos, quando as Escrituras declaram que o Espírito Santo tem o papel de nos convencer do pecado, aqui Jesus diz a primeira ação do Espírito Santo, quando ele nos convence da nossa condição antes de Cristo. Assim aconteceu com a nossa caminhada. Nós estávamos, como diz lá a carta aos Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados debaixo da ira de Deus. Tem até uma expressão lá no capítulo de Efésios, falando de filhos da ira. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos mortos. A morte representa separação, estávamos separados da presença de Deus, estávamos destituídos da glória de Deus, separados, mortos, sem o perdão dos nossos pecados. Como diz aquela canção, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. E o Espírito Santo, ele começa a nos convencer da nossa condição, começa a mostrar que na verdade o nosso destino seria ir para o inferno. Às vezes as pessoas podem pensar, mas eu não faço mal, eu não cometo nenhum pecado, eu não matei ninguém, eu não faço mal a ninguém. Essas pessoas, na verdade, precisam ser convencidas da sua condição, precisam ser convencidas da sua herança. Pelo fato de nós nascermos, nós já somos pecadores. Você pega uma criancinha de 3 anos, ela já esconde, já mente, já se levanta contra a autoridade, porque o pecado já está na nossa genética,
nós já nascemos pecadores. Essa canção ela fala, nasci, errei. Nós já nascemos pecadores. E o Espírito Santo, ele começa essa obra de convencimento, nos mostrando a independência, a rebelião, a mentira, a impureza. Querido, se um dia você recebeu o senhorio de Cristo sobre a tua vida, é porque o Espírito Santo te convenceu dessa condição de independência. Ele mostrou a você que você precisava de Cristo, de Jesus. Jesus declara, nesse capítulo 16, do porquê desse convencimento, porquê que o Espírito Santo precisava convencer do pecado. Ele declara no versículo seguinte, que ele estaria indo embora, mas por causa da incredulidade das pessoas, o Espírito Santo teria de convencer as pessoas dos seus pecados, dessa carência, desse vazio de Deus. Amados, até hoje é assim, se nós pecarmos, o Espírito Santo começa a nos convencer, para nos arrependermos dos nossos pecados. Mas o detalhe é que se o Espírito Santo nos convencesse somente da nossa condição de pecador, de condenado, sem o perdão e mortos espiritualmente, bateria um desespero na nossa vida. Paulo chega a dizer aos aos romanos, o bem que quero fazer, não faço, e o mal que não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou. Se esse versículo parasse por aqui, a santidade não teria sentido algum para nós. Porque aquilo que nós precisamos fazer, não fazemos. O bem que nós precisamos fazer, a obediência, a submissão, os princípios, os mandamentos, não fazemos. E o mal que não queremos, o pecado que nós não queremos cometer, fazemos. Se o versículo parasse por aí, nós estaríamos perdidos. Mas é interessante que esse capítulo 7 de Romanos, ele termina no versículo 25 dizendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, sim, através das verdades, denunciando a nossa condição, através da luz, jogando a luz no nosso coração e a gente enxergando as trevas que há em nós. Mas as Escrituras declaram que Jesus veio com graça e verdade. Não foi só com a verdade. Ao mesmo tempo que a verdade vem e denuncia o nosso pecado, Cristo vem com a graça e nos sustenta para vencermos o pecado. Da mesma forma que a luz vem e expõe nossa condição, vem o amor e cobre multidão de pecados, o amor que nos constrange. E aí eu quero falar da segunda obra de convencimento do Espírito Santo. Ele nos convence sim do pecado, da nossa condição, que nós merecíamos realmente ir para o inferno. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas Ele também nos convence da justiça de Deus. É aqui que entra Jesus. É aqui que entra a justiça de Deus, quando o Espírito Santo nos convence que Jesus veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, que o seu sangue nos justificou, nos tornou justos diante dele. É aqui que nós somos expostos à graça, é aqui que nós somos expostos ao seu perdão, é aqui que nós somos expostos ao seu amor, à santidade, ao caráter. Recebemos a adoção e somos aceitos como filhos de Deus, aleluia. Somos achados em Cristo. Entendemos que mesmo sem merecer, Ele nos amou primeiro. Nos alcançou com tão grande amor. Um amor que ao mesmo tempo é simples, mas é um amor sublime, majestoso. Um amor imponente. Um amor, como nós cantamos na canção, chega a ser escandaloso. Mas por que escandaloso? Pois como pode alguém se importar com toda a humanidade? Como pode alguém amar as prostitutas? Como pode alguém amar os cracudos? Como pode alguém morrer pelos pecadores? E da forma que foi, maldito,
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, aleluia. Nós precisamos crer nessas verdades que curam, que libertam e que transformam. O véu do templo se rasgou e hoje temos acesso direto à presença do Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Deus fez com que todas as coisas se concentrassem em Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Por causa dele, todas as coisas vieram a existir. Isso é a justiça de Deus. Isso gera escândalo. Porque tem pessoas que começam a analisar a vida de Jesus, assim como os religiosos na época, os judeus na época, os gentios, e eles se escandalizavam e falavam: como pode esse homem dizer que é filho de Deus e morrer como um bandido, no lugar de Barrabás? Como pode ele ser açoitado? Como pode ele levar sobre si todas essas dores? Isso gerou escândalo, porque Cristo é essa rocha de escândalo, da mesma forma que Ele é a pedra angular, e é suporte para a nossa vida, é suporte para a igreja. Cristo também é pedra de escândalo para muitos que não o recebem. Isso é justiça de Deus. Isso gerou escândalo para muitos, pois é loucura, e através dessa loucura aprove Deus salvar a humanidade. É através dessa loucura da pregação, o Pai resolveu salvar a humanidade, aleluia. Aqui existe um equívoco e um perigo, porque tem pessoas que têm transformado essa graça de forma barata, onde acreditam que a graça de Deus não nos responsabiliza, e aqui é um engano. Pessoas que acham que podem pecar e somente pedir perdão, e está tudo resolvido, pois Jesus já pagou o preço na cruz, e que já estamos justificados, amém, estamos justificados. Ele me aceita como eu sou, mas existe um certo equívoco. Uma coisa é Deus me receber na minha condição, outra coisa é Ele aprovar o que eu faço. Muitas das vezes nós estamos afundados, presos a bagagens do passado, como disse a canção. Muitos de nós estamos condenados, muitos de nós estamos acusados pelos nossos pecados ou nosso passado. E é bem da verdade que quando Cristo vem com a graça e nos cura, nos transforma, nos levanta, nos restaura, nos liberta, gera uma responsabilidade sobre nós, porque Ele me aceita como eu estou, mas não quer dizer que Ele vai ficar aprovando os meus pecados e os meus erros. Isso nos responsabiliza. Jó tinha um coração íntegro e andava em retidão, temia o Senhor, desviava do mal. Se eu sou convencido pelo Espírito Santo da justiça, querido, eu vou procurar viver, como Pedro disse na sua carta à igreja, de maneira santa, agradável a Deus. Paulo declara aos Efésios que, como filhos da luz, devemos imitar o nosso Pai, e que é o fruto da justiça, da luz é a justiça. O fruto da luz é a justiça, verdade e bondade. Quando sou convencido da justiça, eu procuro agradar ao Pai, andar em santidade, não por obrigação, não porque eu tenho que fazer, porque a vida com Cristo não é um corpo de regras. A vida com Cristo é uma vida devota por amor, revelação e gratidão a Ele. Então eu vou buscar viver em santidade, andar em retidão, em justiça, como forma de devoção e gratidão a Ele, para agradar o coração dEle. Queridos, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu recebo a justiça proveniente do reino de Deus, meu coração se enche de paz. Pode estar um caos ao meu redor, mas essa paz
que excede a razão humana, que excede nossas emoções, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. E eu me encho de alegria. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, quando eu sou convencido da justiça, quando eu recebo a justiça que vem de Deus, meu coração se enche de paz, e eu transbordo, eu vivo em alegria, a alegria do Senhor que é a minha força. Consequentemente eu sou cheio da alegria. Porém, quando eu acho que eu sou justo aos meus próprios olhos, quando eu acho que eu tenho atos de justiça, que eu sou mais justo que o meu irmão do lado, meu vizinho, ou meu irmão, meu próximo, meu cônjuge, meu filho, quando eu acho que eu sou mais justo, eu acabo caindo no engano do orgulho, da soberba, porque as Escrituras declaram que a nossa justiça é como trapo de imundícia, é aquele pano, a atadura que ficava sobre os leprosos. Quando você tira, só tem podridão e só serve para ser jogado fora. Queridos, nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. É Ele que opera a justiça em nós. É Ele que pega a nossa condição de pecador, condenado, sem o perdão dos nossos pecados, e nos transforma em filhos de Deus, livres, prontos para receber mais da parte dEle. É quando nós recebemos a graça, o perdão. E a justiça de Deus, queridos, não é como a justiça humana. A justiça de Deus nos ensina a pagar o mal com bem. A justiça de Deus nos ensina a perder para ganhar, a morrer para viver. A justiça de Deus nos ensina que maior é aquele que serve, onde muitas das vezes precisamos abrir mão dos nossos direitos. A justiça de Deus nos ensina a sofrer o dano para ganhar, e por aí vai. O menor é o maior, o último é o primeiro. Nos ensina a sermos misericordiosos uns com os outros, perdoadores. É interessante, porque quando eu começo a falar da justiça de Deus, meu coração se enche de júbilo, meu coração se enche de alegria, porque nós precisamos crer nessas verdades, precisamos andar, viver de forma coerente com essas verdades. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, nos convence da justiça. Entretanto, queridos, a obra de convencimento do Espírito Santo não para por aqui. Ela se completa quando ele nos convence do juízo. E isso quer dizer que se você ou eu formos convencidos do pecado e depois da justiça, e não mudamos de posicionamento, não reagimos à altura que Deus quer, só nos resta agora sermos expostos ao juízo. Só nos resta agora sermos expostos ao julgamento de Deus. Acerca desse tema eu falaria horas e horas, porque eu creio que o Senhor nesses dias tem nos alertado quanto ao seu juízo passado, juízo presente, juízo vindouro. Nós já ministramos até em live sobre isso. Quando o Espírito Santo nos convence, quando nós estamos convencidos do juízo, nós entendemos aquilo que Jesus disse, que o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado, porque houve um juízo passado. Lá na cruz, Jesus julgou o diabo, o príncipe deste mundo, e seus demônios, aniquilando o domínio do pecado e da morte sobre nós. É por isso que as Escrituras lá em Romanos 8 declara: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida os liberta da lei do pecado e da morte, porque Jesus aniquilou o poder do pecado e da morte sobre nós. Aleluia. Nós precisamos crer nisso. Houve um juízo passado, mas existe um juízo presente, onde a própria palavra nos julga, ao ponto
de lá no Evangelho de Marcos declarar que se alguém não crê no Evangelho, já está condenado. Não será condenado, já está condenado, a palavra já condena. Nós precisamos ter revelação do juízo de Deus. Precisamos ter clareza do juízo passado. Precisamos ter clareza do juízo que opera hoje no presente. E existe um juízo vindouro que virá sobre toda a carne. Os discípulos de Cristo estarão diante do tribunal de Cristo. E toda a nossa vida será investigada. Nós passaremos por esse tribunal e receberemos as recompensas de acordo com o que fizemos aqui na terra, chamado galardão. Tudo o que fizemos em desacordo com a vontade de Deus será queimado como palha. Mas existe um juízo que virá sobre aqueles que não têm Cristo em suas vidas como seu Senhor. E todos sem Cristo, toda pessoa sem Cristo, um dia estará diante do trono de Deus. Serão abertos livros, os incrédulos terão livros abertos acerca das suas obras, e serão condenados por não terem realizado a vontade de Deus. Romanos 2,16 diz que no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Paulo falando aos Romanos, um dia Deus vai julgar toda a carne. Isso é uma verdade, isso é fato. Amados, precisamos ter esse toque de eternidade novamente. Em Eclesiastes está escrito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós não somos deste mundo, nós não somos deste plano, desta terra. E a pergunta que eu te faço nessa noite memorável de ceia: você está convencido? Vire para a pessoa que está do teu lado, se você tiver alguém do teu lado assistindo com você, balança ela e fala assim: você está convencida? Você está convencido? Realmente essa obra do Espírito Santo é uma realidade na tua vida? C.S. Lewis, no cristianismo puro e simples, ele declara o seguinte: quem investiga os registros na história descobre que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram os que justamente pensaram no porvir. Quem estava com o coração na eternidade foram os que mais fizeram no mundo presente. E ele continua: desde que cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, se tornaram ineficazes nesse mundo. Pararam de pensar no mundo vindouro, pararam de pensar na eternidade, ficaram ineficazes nesse mundo. John Bevere diz o seguinte: o que fazemos com a cruz de Cristo determina onde passaremos a eternidade. Deus operou uma obra na cruz por meio do seu Filho amado Jesus. O Espírito Santo tem a missão de nos convencer. Aquilo que nós fazemos com a cruz é o que vai determinar onde passaremos a eternidade. John Bevere continua: a nossa maneira de viver como cristão determina como passaremos a eternidade. Pergunto novamente: você está realmente convencido? Queridos, nessa semana eu fiquei reflexivo. Eu fui num velório junto com alguns irmãos de Niterói, aqui de Cabo Frio. Edi estava lá, e eu fiquei um pouco reflexivo. Foi uma irmã de dois irmãos conhecidos da igreja, e a reflexão que veio no meu coração é: como temos semeado a nossa vida? Será que temos dado ouvido à voz do Senhor? Ou temos endurecido o nosso coração? Será que temos andado na carne
ou temos vivido uma vida no espírito, para não satisfazer os desejos da carne? Tem pessoas que têm me ouvido aqui nessa noite, tem pessoas que têm assistido live após live, mas parece que tem endurecido o seu coração. Posso afirmar que existem algumas pessoas que estão me ouvindo agora, ou que irão me ouvir num tempo futuro, que tem até apagado o Espírito Santo dentro delas, por conta de uma mágoa, dureza ou incredulidade no seu coração. E eu quero terminar esse tempo falando no versículo 14 de Tiago 4, onde ele diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é a vossa vida? Projetaram ali para mim: vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa pessoa que faleceu, ela infartou. Foi instantâneo. Ela não teve o controle sobre a sua saúde. O que é a nossa vida? Será que temos revelação, temos vivido de forma coerente, condizente, com convencimento do nosso pecado, da justiça de Deus e de que há um juízo? A ceia é um memorial da morte, da ressurreição de Cristo. A ceia é um anúncio. Nós sempre fazemos em memória da sua vinda, declaramos a sua vinda. Eu sei que a ceia tem um significado de comunhão, de aliança entre nós como corpo. Mas como está o teu relacionamento com Cristo? E você que ainda não abriu seu coração para Jesus governar a tua vida, o que você está esperando? O Espírito Santo está começando a te convencer aí do teu pecado, e Ele quer te convencer da justiça de Deus, que Jesus morreu na cruz por um propósito maior. Lá em Coríntios declara que Jesus morreu na cruz para que nós não vivêssemos para as nossas vontades, mas para fazer a vontade de Deus, desfrutarmos dos seus sonhos, dos seus planos. Você está convencido do teu pecado, que nós na verdade merecemos o inferno? Você está convencido da justiça de Deus, desse grande amor que nos alcançou? Deus amou o mundo de tal maneira, é uma maneira grandiosa, tremenda, escandalosa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está convencido do juízo? O que você vai fazer diante dessas verdades, dessa realidade? E você que já é filho de Deus, discípulo de Jesus, Deus te chama a um tempo de posicionamento. Deus te chama a um tempo de liberdade. Deus não quer que você viva subjugado pelos teus problemas, pelos teus pecados. Deus quer que você tenha a vida abundante de Cristo Jesus. Deus quer que você tenha o teu coração na eternidade, teu olhar no mundo vindouro. Sei com essa revelação. Eu vou pedir para os irmãos cantarem mais uma vez essa canção, que fala de alguém que errou, que pecou, que está condenado, mas foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. Na verdade, essa canção, ela foi inspirada num personagem chamado Barrabás. Quando Jesus foi ser crucificado, ele teve uma oportunidade de ser livre, porque naquela época, um preso tinha-se o direito de libertar um preso, e um preso chamava-se Barrabás, e Jesus estava do outro lado. E foi perguntado ao povo: e aí, quem vocês querem aí que seja liberto? Barrabás ou Jesus? E libertaram Barrabás, alguém que estava preso.
preso, alguém que era condenado, discriminado pela sociedade. Alguns teólogos dizem que Barrabás tem um significado profético, porque Barrabás, filho, e o Abas são os pais, filhos e pais. Jesus morreu no lugar dos filhos e dos pais, morreu no nosso lugar. É quando nós olhamos para a condição do nosso coração e nós declaramos: Barrabás sou eu, Senhor. Barrabás sou eu que merecia ser condenado, mas ele foi julgado e condenado em nosso lugar. Nós fomos alcançados pela graça imerecida, favor imerecido do Pai. E hoje nós temos vida em Cristo Jesus.